Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sexta-feira, 9 de agosto deste ano 2024. Temos como tema as duas sementes, que foi pregado em sexta-feira, 3 de maio de 2013, aqui em Caiei, Porto Rico. E buscamos imediatamente as Escrituras no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 15, versículo 12 em diante, onde nos diz: Então, acercando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E aí desenha uma estrela de Davi do lado, a flecha saindo, daí diz será arrancada, e uma estrela de Davi. Vejam por quê. Essa estrela de Davi, em todos os lugares onde a vemos, tem um significado muito, mas muito importante. E vamos ver nestes estudos, em algum momento vamos ver algo ali do que essa estrela de Davi significa, o que representa, todos os ângulos que representa essa estrela de Davi. Agora vejam que essa estrela de Davi, um dos ângulos, é que representa os ministérios de Moisés e de Elias. Porque são os ministérios de Moisés e Elias o que faz essa separação entre o trigo e o joio, ou seja, essa planta que o Pai não semeou, o qual é o joio, será arrancado por quem? Por esses ministérios de Moisés e Elias. Agora continua dizendo: Deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. As duas sementes. Podem sentar, por favor. Nos diz nosso irmão William Souto Santiago na mensagem, o ministro entendido, que foi pregado em 19 de outubro de 1996 em Bogotá, Colômbia, nos diz agora, podemos ver que este programa divino foi estabelecido por Deus. Há tempo para semear, há tempo para ver o crescimento da planta e estar trabalhando nessa etapa, e há tempo para ceifar, ou seja, colher. E na parábola do trigo e do joio, encontramos que Cristo mostrou as diferentes etapas pelas quais passaria a igreja representada no trigo, mas que no meio do campo também estaria o joio, que são os filhos do mal. Os servos disseram ao Senhor: quem são os servos dos mensageiros das eras? Disseram ao Senhor: quer que arranquemos o joio? Ele disse: não, deixem crescer todo junto até o tempo da ceifa, para que, arrancando o joio, arranquem também o trigo. Vejam, este servo representa os mensageiros de Jesus Cristo das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Por exemplo, São Paulo, se no tempo do seu ministério acaba com todo o joio, o que acontecia naquele tempo que podia também destruir o trigo. E era necessário que através do tempo o trigo e o joio crescessem juntos para, no tempo do fim, no tempo da colheita, o joio ser separado e o trigo ser recolhido e colocado no celeiro. E colocado no celeiro de Deus. E o joio ser lançado no fogo durante a grande tribulação, onde será queimado. Agora, isso é o que nos fala no livro de Citações, na página 119, onde nos diz, no parágrafo
1057. Ao final desse parágrafo diz: já estamos na era e não pode ir mais além. Temos que esperar um minuto até que isso aconteça aqui para alcançá-lo. E então vem o tempo e a pressão está em um lugar onde tu estás oprimido. Então veja o que eu estou preparando, para te dizer nesses momentos. Veja a terceira etapa. Então, será absoluto e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja e a noiva. Vejam que a terceira etapa é para os três grupos, os quais, no fim do tempo, Deus estaria realizando essa separação, onde estariam esses grupos que estão ali representados nos perdidos, nas fátuas e a noiva. E também o povo hebreu vai receber a bênção que lhe corresponde e, na mensagem, escolhendo uma noiva que há a parte de trás, onde vamos buscar aqui a mensagem, escolhendo uma noiva que é o escrito, que tem ali esse folheto à frente, e nesta mensagem, escolhendo uma noiva, na parte de trás, que tem algumas porções de diferentes extratos, e está este extrato que lemos aí, do livro de citações, também colocaram aqui, neste livro, nessa versão. E isso é da mensagem Olha Jesus, aqui no extrato, nessa página 50 deste folheto. Não é a mensagem escolhendo uma noiva, ou seja, são os extratos colocados aí atrás dessa mensagem escolhendo uma noiva. Nesse folheto escreve a noiva, as fatas e os perdidos. E à frente ele escreve a terceira etapa: separará a noiva, a igreja e os perdidos. Ou seja, a terceira etapa separará, dois pontos, escreve a noiva, a igreja e os perdidos. A igreja, pois, as fátuas. Agora vejam como ele aí nos mostra o nosso irmão Branham, e depois o escrito do nosso irmão William, que a terceira etapa é uma separação do correto e o incorreto, uma separação da semente verdadeira e da semente do diabo, a semente de Deus e a semente do diabo, do trigo e do joio. E quando se realizaria isso? No fim do tempo. E estamos no fim do tempo. E é o que Deus está realizando. Porque estamos no cumprimento da terceira etapa, na fase correspondente à etapa onde estamos vivendo. Agora vejam, diz, nosso irmão William continua dizendo agora, se São Paulo ou algum dos anjos mensageiros das eras acabasse com o joio para que somente permanecesse sobre a terra o trigo, tinha que acabar com muitas nações. Em palavras mais claras, tinha que trazer a grande tribulação, São Paulo, naquele tempo. E por que São Paulo não podia trazer a grande tribulação naquele tempo? Porque a grande tribulação, vejam, é aberta pelo sexto selo, ou seja, o cumprimento do sexto selo, que são dois profetas, Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, do qual na página 362 do livro dos selos, em espanhol, nos diz, no último parágrafo, ou antes da última frase, nesse parágrafo anterior da última frase que começa aí, diz aí o tem. Vem como o selo se abre juntamente com as eras da igreja e como mostra os mártires. E agora vemos os dois profetas em pé ali, com a palavra de Deus para fazer com a natureza o que quiserem. Aí escreve à esquerda, neste outro livro dos selos, o livro branco que ele tem aqui, escreve sexto selo,
profeta, Moisés e Elias. E neste outro livro azul também escreve do lado esquerdo aí também Moisés e Elias. E agora vemos os dois profetas parados ali com a palavra de Deus para fazer com a natureza o que quiserem. E até podem sacudir a terra. Mostra exatamente quem fazem isso. São Moisés e Elias. Porque esses são seus ministérios se repetindo. E aí à esquerda desenha uma estrela de Davi. Podem ver? Podem ver o que é o sexto selo? São esses dois profetas. Agora, aí escreve embaixo neste, o sexto selo são dois profetas, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo. Agora note bem, e não deixe que isso os escandalize. Vejam que isso poderia trazer um escândalo à igreja pela forma e a maneira que Deus se revela e se revelaria neste mistério do sexto selo, o qual é o ministério de Moisés e Elias se repetindo em um homem. E recordem que Apocalipse 11 é o mesmo que Apocalipse 19. Agora note bem, não deixe que isso os escandalize. Note, quem abriram este selo? Profetas. Amém. Aí o tem. Ó, irmão, estamos vivendo no dia da águia. Eles abriram o sexto selo porque tinham o poder para fazê-lo. Vejam isso. Paulo não tinha, porque Paulo, no ministério de Paulo, não estava o ministério de Moisés e Elias. Agora aqui é um lugar onde ele também escreve, porque se tem o poder, é porque tem o título de propriedade. Isso está, vamos ver por aqui, mais adiante na 364, onde nos diz, agora, no tempo da tribulação, encontramos estes dois profetas que têm o controle de tudo com a palavra que Deus lhes dá. Somente poderão falar à medida que Deus lhes dê a palavra. Aí à esquerda ele escreve, falam à medida que Deus lhes dê a palavra. Somente poderão falar à medida que Deus lhes dê a palavra. Eles não são deuses, mas apenas no sentido superficial, porque até Jesus disse isso. Se foram chamados deuses aqueles a quem veio a palavra, a estes Deus envia a sua palavra. E quando eles a falam, acontece. E agora aqui os vemos como uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quiserem. Feche-se os céus. E assim acontece. O que está acontecendo? Deus está a ponto de redimir os 144 mil que estão no livro da redenção. Isso está sob o selo da redenção, no sexto selo. Amigos, isso é. Esse é o sexto selo, que foi tão misterioso. Agora, em cima aí, na página 364, em cima desse parágrafo que começamos a ler, aí ele escreve, ministérios adotados no Monte de Sião. Moisés e Elias têm o título de propriedade. Vejam por quê. Têm poder sobre a natureza e podem fazer o que quiserem, porque têm o título de propriedade, têm o poder de Deus. Agora vejam, se São Paulo diz, em palavras mais claras, tinha que trazer a grande tribulação, São Paulo naquele tempo, vem? Porque isso seria o trabalho dos ministérios de Moisés e Elias, trazendo a separação, a segregação. Se São Paulo tivesse sido o mensageiro para fazer esse trabalho, então, como ele diz aí, tinha que trazer a grande tribulação, a abrir o sexto selo, e tinha que realizar a pregação do Evangelho do Reino e dar a fé de rapto aos da sua era. E o ser estabelecido, o glorioso reino milenial, depois desses 3 anos e meio, onde a igreja noiva estará na ceia das bodas do Cordeiro e a terra estará passando pela grande tribulação. Mas isso não podia acontecer no tempo de São Paulo. Era necessário, como diz aí, que o trigo e o joio crescessem juntos.
Porque no fim do tempo, ele realizaria esse trabalho. Vejam, é um programa e Deus não sai desse programa. Goste ou não goste, as pessoas gostam ou não gostam, porque Deus não está para agradar ninguém. Ele está para realizar esse programa, esse plano que já tem desenhado desde antes da fundação do mundo. E não vai ele se reger pelas interpretações das pessoas que desejam interpretar o que o mensageiro de uma era ou de uma dispensação tenha dito em tempos passados. Agora continua dizendo, em palavras mais claras, tinha que trazer a grande tribulação São Paulo naquele tempo. Ainda não tinham chegado os 144 mil. Ainda não tinha se completado o número dos membros do corpo místico de Jesus Cristo. Ainda a ciência não tinha se multiplicado por outro lado. E ainda encontramos que não tinham acontecido certas profecias que tinham que se cumprir. E porquanto cada profecia tem um tempo para ser cumprida, não se pode a pessoa adiantar ou tratar de que sejam omitidas certas profecias que já foram dadas por Deus. E isso era o que teriam feito os mensageiros, os servos, se destruíssem lá em seu tempo o joio. Ou seja, se o arrancavam. Agora vejam, na página, vejam. Vejam aqui na mensagem. Almas em prisão hoje. Nos diz, na página 32, então não é aquele que começa, mas aquele que termina. E não há como evitar parte do caminho e depois chegar bem, porque ao fazê-lo, o rejeitariam a chegar à meta. É preciso vir exatamente como diz a Escritura. Veja, aí é que ele diz, não se pode evitar parte do caminho, porque ao chegar você será rejeitado. Aí desenha uma estrela de Davi também, e mais embaixo diz, e se você trata de chegar de outra maneira, então no juízo será rejeitado. Você tem que vir pela única maneira que existe. Há uma só via, Jesus Cristo, e Cristo é a palavra, o qual verifica tudo o que prometeu em seu devido tempo. Entendem? Vejam, e aí desenha à direita uma pedra angular e as eras. Agora vejam, como ele estava nos dizendo isso aqui. Diz que não se pode a pessoa adiantar ou tratar de que sejam omitidas certas profecias que já foram dadas por Deus. Vejam. Agora continua dizendo, os servos se destruíssem lá, em seu tempo, o joio, ou seja, se o arrancasse, mas lhes foi proibido, porque para o tempo do fim, o último dia é que o joio será lançado no forno de fogo na grande tribulação, onde será queimado. Pois o profeta Malaquias, falando desse tempo, diz, porque eis que vem o dia ardente como fornalha, e todos soberbos, e todos que cometem piedade serão como estopa. Naquele dia, aquele dia que virá os abrasará, ou seja, os queimará. Disse o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é Malaquias capítulo 4, versículo 1, e está falando da grande tribulação, onde o joio vai ser queimado e onde o fogo atômico será desatado, e onde também os vulcões explodirão, e estarão em erupção para a renovação do planeta Terra, para que seja bem fertilizado, e também com essas erupções, essa lava vulcânica e essa cinza vulcânica vão ser cobertas, talvez cidades também, vão ser cobertas multidões de pessoas, e para o milênio caminharemos sobre as cinzas dos que serão queimados durante a grande tribulação. Aí, no terça-feira, creio que foi terça, que ocorreu um terremoto na Califórnia, por essa área. Diz que foi o terremoto mais forte nos últimos 3 anos, ou 3 ou 5 anos, 3 anos, e se assustaram muitos ali. Agora vejam, algo se falou no domingo, nesse estudo que foi dado, e em uma mensagem que lemos faz pouco tempo, onde o irmão William dizia que a
princípio não vão dar importância ou não vão fazer caso a esse ministério, mas que quando virem que as coisas que esse instrumento estiver falando acontecem, depois vão levar a sério e muitas ações vão acatar as coisas que esse ministério estará falando e vão se sujeitar muitos a esse ministério. Muitos governantes. Agora vejam que, primeiro, Deus dá uma advertência antes de enviar o juízo divino. E também na quinta-feira, não sei se foi ontem ou quarta-feira, que houve também um terremoto no Japão, por essa área de 7.2, algo assim foi. Ou seja, já a Terra está com todos esses avisos, onde está dando a conhecer a mesma terra que está com gemidos indizíveis, esperando, gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Para esse mundo novo, vejam, e aqui o que nos fala nosso irmão William, de todas essas coisas que estarão ocorrendo, agora continua dizendo, ele diz, assim que podemos ver que essas coisas estão prometidas para o último dia, e João Apóstolo e seu irmão Santiago queriam fazê-lo no tempo deles. Quando pediram a Jesus a autoridade de fazer descer fogo do céu e queimar os samaritanos, era Miguel, aos samaritanos, e o Senhor disse, vocês não sabem de que espírito são. Não lhes permitiu isso. Eles sempre estavam buscando, eles dois estavam buscando uma posição que eles viram lá no Monte da Transfiguração. E foi depois disso que também eles viram, que eles vieram ao Senhor. E estiveram falando com sua mãe também do que viram, pois ela veio com seus filhos onde estava Jesus para pedir que seus filhos se sentassem no reino de Jesus Cristo, um à direita e outro à esquerda. Pois eles viram no Monte da Transfiguração, que é a vinda do reino, nessa visão representada ali, a vinda do reino, aí estão todos os elementos que contêm o reino de Deus em sua vinda. E estão aí representados. E eles viram ali ao lado do Senhor, um de cada lado, dois homens, dois profetas, Moisés e Elias. Assim que eles queriam ter os ministérios de Moisés e Elias. Por isso queriam já mandar descer fogo do céu. Disseram, como fez quem? Como fez Elias. E foi dito por Cristo que não era dele dá-lo, mas àqueles para os quais estava ordenado. Ou seja, que não disse que isso era impossível dar a alguém, mas que era impossível dar a outra pessoa que não fosse a quem está ordenado para ser dado. Porque isso corresponde ao ministério do último dia, que é o ministério das duas oliveiras e dos dois candeeiros, ministérios que estão representados aí na Escritura para o último dia, e estão mostrados aí no Monte da Transfiguração, e estão mostrados aí em Zacarias capítulo 4 e também Apocalipse capítulo 11, e esses são os ministérios que são manifestados em Apocalipse capítulo 7, no anjo que vem com o selo do Deus vivo, para chamar, juntar e selar 144 mil hebreus, do qual no extrato, creio que foi na quarta-feira que falamos, ou a terça à noite, falamos algo um pouco de um extrato, lemos ali um extrato, onde nosso irmão William nos falou. Vamos ver aqui se lemos essa partezinha. Isso é na mensagem, os santos do Altíssimo possuem do reino de Deus. O quinto império dessa mensagem foi, e uma partezinha aí ele diz, portanto, este é um tempo muito importante, onde sabemos que muitas coisas têm que ser abertas e, consequentemente, o Senhor tem as chaves e vai usá-las em sua manifestação final, por meio do último instrumento que Ele terá na terra. Por exemplo, o sétimo selo, esse mistério vai ser aberto a uma chave. Agora vejo, isso foi em 2009, e vocês podem ver em muitas mensagens da década de 70, 80, 90, onde ele falava
que estava sendo aberto o sétimo selo e que Deus, em seu poder, por meio da revelação, estava trazendo toda essa revelação, por meio da palavra da mensagem. E depois, vejam, mais adiante, já na década de 2000, e já todo esse 2010, 11, 12, 2013, 14, 2015, 2016, 2017 já vai marcando mais e mais que, mais adiante, vejam tudo isso que ele falou, como se ele estivesse realizando tudo isso, e mostrou depois que isso seria na dispensação do reino, que seria mais adiante, porque ainda a dispensação da graça não tinha se fechado a porta, e que isso correspondia à dispensação do reino que estava por começar. Porque, vejam, é um entrelace dispensacional, mas ia chegar e ia realizar ao final da dispensação da graça, Deus ia realizar esse cumprimento com o último instrumento que ele teria na terra. E vejam vocês, assim como nosso irmão Branham dizia, que ele já tinha tomado o trono, o livro do trono, o título de propriedade, que ele já tinha saído do trono de intercessão e que estava como juiz e que já não havia misericórdia, mas depois, mais adiante diz, isso está no futuro. E os profetas, vejam vocês como Deus reflete neles o que ele fará mais adiante. Por isso, os escolhidos de Deus são os que, quando esse ministério começou a abrir esse sétimo selo e realizar o correspondente à terceira etapa e suas fases, aí o povo que estava esperando sua vinda, que está esperando a ressurreição, essa visita e a transformação, então Deus lhes abriu entendimento às Escrituras, e então agora tudo o que o nosso irmão Branham falou e tudo o que o nosso irmão William nos trouxe, agora é que entendem. Mas é que agora que tudo isso está se cumprindo, agora é que tudo isso é uma realidade. Essa palavra agora que está sendo cumprida, porque eles estavam mostrando o que Deus faria no cumprimento da terceira etapa, sob esse ministério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E podem pegar qualquer mensagem de qualquer ano e, à luz da revelação do que Deus está nos dando hoje, então podemos ver o cumprimento disso que foi falado e como Deus ia dando a revelação à medida que ia passando o tempo. Assim, em cada era e em cada dispensação, o mensageiro correspondente a esse tempo, pois Deus ia abrindo entendimento. O irmão Branham, por exemplo, quando ele pensava que só haviam 4 Elias e depois Deus lhe mostrou que eram 5. Vejam, agora, no ministério de Moisés também, não era um só ministério de Moisés, mas que havia outro ministério de Moisés, como uma das 2 oliveiras. Agora o irmão William diz, mas se contarmos Jesus, pois era o terceiro. Ou seja, que nisso não temos nenhum problema. Quantos são os ministérios e quando Deus estaria operando em cada mensageiro, por exemplo, em Jesus, aí podemos dizer que estava o ministério de Elias também, porque nele estavam todos os ministérios. Ou seja, mas dos chaves, vamos dizer, de onde Deus estava mostrando que seria o 5º ministério de Elias, pois aí vemos que é esse ministério, uma das 2 oliveiras, e igual de Moisés. O primeiro ministério de Moisés lá, libertando o povo, mas vejam vocês, o vemos outra vez novamente ministrando no Monte da Transfiguração. O vemos ali, também Apocalipse 11, como uma das 2 oliveiras. Vejam, e sob este instrumento no qual Deus, neste tempo final, estaria realizando o cumprimento da sua vinda, aí nesse último instrumento que ele tem na terra, é o ministério no qual ele faz esse trabalho final. Tem que ser um mensageiro vigente, um mensageiro vivo. Isso é o que Israel está esperando. Perguntaram,
a um rabino, como esperavam o Messias. O que seria o Messias? E ele respondeu, o Messias seria um profeta, ou seja, um homem. Agora vejam como Deus, em seu programa, estava para que no fim do tempo, ele realizaria todo esse trabalho do sétimo selo em segredo, porque diz que ele vem como ladrão à noite àqueles que o esperam. E vejam vocês aqui, onde ele nos fala, aqui onde lemos, ou seja, que não disse que não era impossível dar a alguém, mas que era impossível dar a outra pessoa que não fosse a quem está ordenado para ser dado, porque isso corresponde ao ministério do último dia, que é o ministério das duas oliveiras e dos dois candeeiros, ministério que estão representados aí na Escritura para o último dia, ou seja, que não podia ser em outro tempo, mas no tempo onde se fecharia a dispensação da graça e se abriria essa porta, a porta da dispensação do reino. Quem abriria a dispensação do reino? Esse ministério. Agora vejam, na mensagem, o sinal do fim do século, ele nos fala ali, que foi pregado em 5 de julho de 1992, aqui em Caiê, Porto Rico, diz agora, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, no reino milenial, onde seremos reis e sacerdotes. Mas antes de começar o glorioso reino milenial no literal, estará aqui na terra o reino de Deus no campo espiritual. Antes da grande tribulação, estará aqui na terra o reino de Deus no espiritual. A dispensação do reino começa antes da grande tribulação, mesmo que o glorioso reino milenial ainda não tenha começado. Agora vejam, quem foi? Quem através do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo usando esse instrumento, fechou a dispensação da graça e abriu a dispensação do reino. Esse é um detalhe que devem vigiar, porque é o Espírito Santo quem envia e opera esses ministérios. E aí foi a voz de Deus por boca desse instrumento quem fechou a dispensação da graça e abriu a dispensação do reino. Agora, vejam que nesse entrelace desse reino espiritual, da dispensação do reino, se entrelaça antes da grande tribulação, uns anos, e depois, em cheio, quando começa o milênio. Agora vejam que diz aqui, continua dizendo, começa a dispensação do reino com o Evangelho do Reino sob o ministério dos anjos do Senhor. Como começa a dispensação do reino? Sob o ministério dos anjos do Senhor, que é o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias. Ambos ministérios estarão no anjo do Senhor Jesus Cristo, porque o anjo do Senhor Jesus Cristo é quem esteve de era em era, e neste tempo final é quem também está atuando no meio da igreja. É o mesmo Espírito Santo, o qual é enviado para dar testemunhos de todas essas coisas. E em todas as igrejas, esse é o ministério correspondente ao fim do século. Vejam, a porta da dispensação do reino, vejam vocês, que estava por se abrir nesse fim da dispensação da graça, quando ele dizia, está por se fechar a dispensação da graça. Já em breve entrará o último escolhido. Em breve a dispensação do reino estará começando. Em breve se abrirá a porta da dispensação do reino. Agora, para abrir a porta da dispensação do reino, se requeria, era necessário que estivesse os ministérios de Moisés e de Elias. Ele diz ali que como começa a dispensação do reino? Com o Evangelho do Reino. É sob os ministérios de Moisés e de Elias. Os ministérios dos anjos do Senhor.
Agora continua dizendo, para o fim do século é que o Senhor Jesus Cristo disse que o Filho do Homem enviaria seus anjos. E são enviados esses ministérios celestiais para recolher os escolhidos e para depois trazer o juízo divino sobre o joio, sobre os maus, trazer o juízo da grande tribulação. Vejam o que falamos na mensagem anterior, do extrato que lemos, que não podia ser São Paulo, porque senão tinha que trazer a grande tribulação. Mas esse mistério e esse ministério seria para o fim do século, onde traria o juízo da grande tribulação. Quem? Moisés e Elias, no último instrumento. Agora vejam num escrito de um estudo bíblico, ele escreve ali, o povo separado por Deus para a morada de Deus, a igreja separada por Deus, e aí não escreve mais nada. Então, no tema, separar, dois pontos, apartar, consagrar, santificar. E também escreve aí, do lado de uma escritura escreve, Israel, a igreja do novo pacto, o povo separado, apartado por Deus para ser seu povo e Deus morar no meio dele. Esse é o povo de reis e sacerdotes. Agora, veja o que continua dizendo o nosso irmão William. Para o fim do século é que o Senhor Jesus Cristo disse que o Filho do Homem enviaria seus anjos e são enviados estes ministérios celestiais para recolher os escolhidos e para depois trazer juízo divino sobre o joio, sobre os maus, trazer o juízo da grande tribulação. E agora vejam, aí o que lemos, que é esse povo separado, apartado por Deus, para quê? Para ser seu povo e Deus morar no meio dele. Esse é o povo de reis e sacerdotes. E na mensagem fazendo um serviço a Deus fora da sua vontade, na página 22, nos diz, como Tomé, ele foi quase o último em ver o Senhor, mas ele tinha que ver para poder crer nele. Vê? Quando eles viram acontecer, Tomé, entre, mas já era um pouco tarde. E ele escreve Tomé e as virgens fátuas. Agora, quando eles virem as coisas que estão preditas e virem acontecer o que for dito, como assim diz o Senhor, então eles dirão, nos dai do vosso azeite, vem? Mas agora note a influência. Às vezes, homens importantes se reúnem, você os ouve dizer, o grandioso fulano e o grandioso ciclano, nosso grande reticências. Nunca façam isso. Não há grandes entre nós. Há um só que é grandioso e esse é Deus. Nós somos irmãos e irmãs. A mim não me importa se você é pastor de uma igreja que tem somente 5 pessoas. Isso não te torna pequeno. Isso te torna irmão. Vem? Se você é fiel à palavra de Deus, a mim não me importa que como... A mim não me importa que ou como você poderá ser... Não poderá ser pequeno. Deus não tem filhos pequenos e filhos grandes. Ele só tem filhos. E eles são todos iguais. Vejam. Agora vejam como aqui está um grupo, que é o grupo das fátuas. E estamos vendo, assim, como aqui está nos escrevendo, ele nos escreveu, o grupo de Tomé e as fátuas, e as virgens fátuas. Ou seja, aqui está colocando Tomé como as fátuas. E vejam, Tomé ali está representado em um, como as fátuas, o incrédulo 1,
como Judas, e vejam que restavam 10, que são os escolhidos, ou seja, que por esse outro ângulo, as pessoas têm que ter muito cuidado quando dizem, é que somos o grupinho pequeno. Bom, depende de que ângulo você... Não é, porque se diz o grupinho pequeno aqui, vejam, o único incrédulo ali era Judas Iscariote. Aí está o grupinho pequeno. Que somos o grupinho pequeno e não somos incrédulos porque cremos a mensagem. Pois aí temos a Tomé, que são então o grupo das fátuas. Mas, por outro lado, se vemos comparado com o mundo cristão, vejam, esses 10 que estavam ali, crentes, os dos discípulos, vejam, é um grupo pequenininho comparado com todo o cristianismo. Ou seja, que tem que se ter muito cuidado onde você está se representando. Porque pode dizer que somos o grupinho pequeno. E o grupinho pequeno, você pode estar falando e não conhecendo a que grupo você está se referindo, pela atitude diante da palavra que você está assumindo neste tempo. E sem perceber, você mesmo está se identificando. Ele diz que você saberá se é abrolho ou se é trigo. Agora, continua dizendo o nosso irmão William, agora vejam, o trigo é recolhido no celeiro do Senhor, o trigo é colocado à parte e o joio fica fora. Ou seja, os maus ficam fora dos bons, ficam separados. Vejam, o tempo de separação é agora. Do qual muitos pensavam que essa etapa não iam vir, que todos eram bons. E vejam vocês, era uma promessa que Jesus mesmo falou na parábola do trigo e do joio de São Mateus capítulo 13. E aí, está nos mostrando o que seria no fim do século, que enviaria seus anjos, ceifeiros, para fazer a separação, a segregação. Diz porque durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, esteve o trigo e o joio juntos, mas na era da pedra angular, são recolhidos os escolhidos, e aí não são colocados os maus. Não são colocados os maus onde? Na era da pedra angular. Consequentemente, por isso é que esse trabalho o irmão Branham não realizou, nem o realizou nosso irmão William Souto Santiago. Esse trabalho é correspondente corresponde fazê-lo, esse último ministério dos anjos ceifeiros, os ministérios de Moisés e Elias, nesse profeta dispensacional. O profeta da dispensação do reino. Os maus ficam fora da era da pedra angular. Os maus ficam fora desse celeiro do Senhor Jesus Cristo, onde são colocados os bons, porque são representados no trigo. E vejam, aqui, neste mesmo estudo bíblico que lemos, diz, pelo caminho da vida é para cima, para se separar do seu inferno embaixo. Isso ele escreveu do lado da escritura de Provérbios 17, onde diz, o caminho dos retos se afasta do mal, sua vida guarda quem guarda seu caminho. Agora vejam que é para cima, onde são colocados na era da pedra angular, afastados do Seol, do inferno, que é embaixo, onde, vejam, estará a quinta dimensão aberta na Terra, ou seja, que fisicamente estará sendo bem marcado isso e cumprido plenamente essa escritura quando se estiver na ceia das bodas do Cordeiro, na 7ª dimensão. Enquanto embaixo é a Terra e está passando pelos juízos divinos, a 5ª dimensão aberta. Agora, há algo bem formoso aí e bem glorioso para os escolhidos de Deus, que é a única esperança que os escolhidos de Deus têm, e com essa única esperança que é a segunda vinda do Senhor, vejam, com esse ministério, que é quem tem as chaves do inferno e da morte,
pode tirar da quinta dimensão que está sendo aberta na terra os escolhidos de Deus e levá-los à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam vocês que fisicamente esse ministério não terá que ir em espírito lá, porque estará aberta a quinta dimensão. Aqui. Agora, por quê? Quando Apocalipse 11 é cumprido, depois que tiver terminado o seu testemunho, diz que a besta sobe do abismo e os mata. Mas vejam vocês, que já terá realizado o trabalho da pregação ali aos que não têm oportunidade, como foi Jesus, a quinta dimensão, em espírito, e depois passou pelo paraíso, e os ressuscitou, os do Antigo Testamento. Nessa ocasião, vejam nesse corpo, como a terceira etapa é para todos os grupos, já estará e terá pregado aos perdidos também que não têm oportunidade. E já depois, para poder realizar o juízo divino, ou seja, o juízo na sexta dimensão, são esses 3 dias e meio onde passa pela sexta dimensão e ali disse essa voz ao irmão Branham: ele virá a ti e te julgará. Esse período de tempo, mas vejam vocês que, como ele tem as chaves da morte, e a morte estará na terra, rondando, ele, com o cumprimento de Apocalipse 11, diz que se levantando sobre seus pés, o viram, vejam que tudo isso é paralelo ao que ocorreu na primeira vinda do Senhor, onde, saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição das 12 oliveiras, virão os da sexta dimensão e os que estão vivos e ficarem ao vê-los, serão transformados. São eventos e atos que vão se cumprindo à medida que Deus vai realizando as fases e as etapas da terceira etapa, o qual é um silêncio no céu, enquanto se realiza esse trabalho do sétimo selo na terra. Agora tudo isso vai estar sendo aberto completamente aos que vão ser transformados e raptados, e Deus estará dando mais e mais luz quanto a esses eventos que estarão sendo cumpridos no meio da raça humana, e isso não vai ser de escândalo aos escolhidos, porque ele disse ali: espero que isso não os escandalize. Ou seja, serão tempos muito difíceis para o mundo, e para a igreja noiva será um aperto. Mas vejam vocês que a vitória no amor divino será para os escolhidos de Deus. Agora veja, continua dizendo: e vejam vocês, a era da pedra angular é uma era celestial. Por isso, encontramos a era da pedra angular separada do resto das 7 etapas, ou eras da igreja gentia. Na demonstração que fez o sétimo mensageiro no desenho das 7 etapas, ou eras da igreja gentia. Por isso, o chamado na era da pedra angular é: sobe aqui e mostrar-te as coisas que hão de acontecer depois dessas. As coisas que hão de acontecer depois das 7 eras da igreja gentia são dadas a conhecer na era da pedra angular. Agora vejam, isso é o que ele dizia, que ele estava dando a conhecer as coisas que iam acontecer. Vejam, eu estava trazendo o nosso irmão William Soto Santiago a revelação do que seria nessa era eterna, a era da pedra angular e dispensação do reino. Ele estava mostrando o que seria mais adiante. E esse é o Espírito Santo falando à sua igreja noiva, a Maria espiritual.
e trazendo toda essa revelação do que seria uma nova era e uma nova dispensação. Agora continua dizendo, a qual pertence à dispensação do reino. As 7 eras passadas pertencem à dispensação da graça. E então, você poderá dizer, mas se o nosso irmão William dizia que estava a dispensação da graça, estava chegando ao seu final, que em breve ia se fechar a porta da dispensação da graça, e estava falando isso em 2017 e 2018 já, para ir, e vejam vocês, aí você pode ver onde nos encontrávamos, onde era o fim da 7ª etapa, que ele tinha dito, que tínhamos entrado em 2000, e depois para a dispensação do reino e a era da pedra angular, aí é que apareceriam esses ministérios de Moisés e Elias do meio da igreja noiva, para abrir uma nova era, uma nova dispensação. Esse é quem abre, porque tem as chaves, e pode abrir a dispensação do reino. Mas recordem que é o mesmo que fechou a dispensação da graça. Fechou a dispensação da graça e abriu a dispensação do reino. E quem faz isso? O Espírito Santo, o anjo do pacto, a coluna de fogo, a qual o reverendo William Branham viu que falava mais acima dele, mais acima da 7ª etapa, que ele estava falando a outra pessoa. A que pessoa? A esse instrumento, esse véu de carne, que estaria no meio da igreja realizando esse trabalho. Agora vejam, também na mensagem, a grande prostituta sentada sobre muitas águas, pregada em 27 de julho de 2003, em Cayey, Porto Rico, aqui diz, portanto, haverão 2 homens na terra, um anticristo, no qual se encarnará o diabo, quando for lançado do céu, expulso do céu, e outro homem, no qual o Espírito Santo se encarnará. E aí será um tempo onde haverá um enfrentamento entre Cristo e o Anticristo, porque o Espírito Santo estará encarnado em um homem, e o Espírito do maligno estará encarnado em outro homem. E tão claro que ele fala aí, e vocês podem ver que isso, um Tomé escuta e não pode entendê-lo, não pode receber e não pode ver que para que o Espírito Santo seja encarnado, tem que ter um homem. Um véu de carne. E o Espírito do Anticristo, veja aí que também estaria encarnado. Que é o que nos diz na página 146 do Livro dos Selos. Em espanhol diz... E ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E ele escreve o Espírito Santo encarnado em um homem. Agora, se vem encarnado em um homem, pois tem que ter o Espírito Santo um véu de carne. E o diabo, por outro lado, um véu de carne também. Agora, continua dizendo, o espírito do anticristo, o espírito do maligno, estará encarnado em um filho do joio, em um joio, porque na parábola do trigo e do joio, do capítulo 13 de São Mateus, Cristo disse que o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do mal, ou seja, os filhos do diabo. E em um desses filhos do mal, do maligno, é que o diabo se encarnaria, do qual ele nos falou em 22 de dezembro de 1991, na mensagem A Restauração de Todas as Coisas. Veja aí o que nos diz. Deus deu a Adão livre-arbítrio e lhe deu a conhecer os perigos que estavam aqui na terra. Lhe advertiu como continuar vivendo por toda a eternidade. E também advertiu como cair da vida eterna e se tornar mortal. Deus disse, não faças isso, porque no dia que fizeres, esse dia tu morrerás. Porque Deus o que deseja é que seus filhos vivam eternamente. Portanto, o conselho de Deus sempre foi, e será, que permaneçam no programa divino para que vivam eternamente e não saiam a outro programa, o qual muitos desobedecem isso e saem do programa que Deus falou que realizaria nesse tempo.
Então andam tão confundidos que se cumpre essa escritura que lemos, um cego guiando outro cego. E então caem os dois no buraco. Porque continuam se confundindo por não seguir o programa divino. Diz, mas Eva saiu do programa de Deus, o programa do diabo, através da serpente, e isso ocasionou a queda da raça humana. E estes três elos da criação, estes três elos que estiveram aqui na terra, desapareceram. E encontramos que a serpente desapareceu como uma raça, mas essa raça será restaurada. Mesmo que até que chegue a restauração dessa raça, encontramos que a semente da serpente esteve produzindo e produzirá instrumentos, através dos quais o diabo se manifestará. Vemos que produziu Caim, produziu também Nimrod, produziu inúmeros personagens da história bíblica, produziu também Judas Iscariote, e produzirá o anticristo, no qual o diabo se encarnará e será a besta. Será o último produto da semente da serpente, na qual o diabo se encarnará. E isso é no Papa em Roma. E se não é este que está agora, pois virá outro então. E é no que está vigente, no que estiver vigente no tempo que essa escritura se cumprir plenamente. Continua dizendo, e depois essa raça terá uma restauração e terá alma. E como será tudo isso? Vejamos, a raça será restaurada na restauração de todas as coisas. E essa posição que a raça da serpente ocupava será ocupada por seres humanos que passarão a vida eterna quando terminar o juízo final. Aí estão inclusos gentios e também hebreus. Agora vejam como Deus vai restaurar essa raça caída, essa raça da serpente, vai ser restaurada, ocupada por seres humanos e passarão a vida eterna. Como será isso? Já você verá como será. Isso será o mais fácil que Deus fará. Ou seja, uma das coisas mais fáceis que será. Agora, porque para Deus não há nada impossível. Agora vejam, continua dizendo, portanto, assim como Deus tem filhos, o diabo também tem filhos. Agora eu volto à mensagem, a grande prostituta sentada sobre muitas águas. Portanto, assim como Deus tem filhos, o diabo também tem filhos. E desde o princípio, lá em Gênesis, encontramos que houve dois filhos, Caim e Abel. E em 1 João capítulo 3, falando de Caim, o qual matou seu irmão Abel, veja o que diz falando de Caim, capítulo 3, versículo 12 de 1 João diz, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e a do seu irmão justas. E agora São João, o apóstolo, disse que Caim era do maligno, do diabo. Toda pessoa que tiver instintos de assassino, de assassinar, e diz e fala de matar, que eu vou matar este, vou tirar a cabeça daquele, vou... Isso, esses são sementes da serpente, sementes do diabo, porque um filho de Deus não tem esses pensamentos suicidas, nem de assassinar de um assassino, mas que um filho de Deus não pensa assim. E se chegar esses pensamentos, rápido repreende com e pela palavra. E nessa batalha da mente sempre vence. Mas vejam que Caim não venceu essa batalha na mente. Teve intento em sua mente e o executou, ou seja, em sua mente disse, este é preciso ser eliminado e matou seu irmão. Ou seja, que a intenção que tinha na mente desceu ao coração e a efetuou. Nunca desça pensamentos negativos à alma, porque cedo ou tarde pode cumpri-lo. Que sejam tirados aí da mente, com e pela palavra, sendo falada. E combata com a palavra. E você tem essa espada, use-a. Agora vejam, Cristo também disse a um grupo de pessoas que estavam contra ele, que eram filhos do seu pai, o diabo, ou seja, do pai deles, o diabo. Vejam,
De quem? São filhos? Do pai, do seu pai, o diabo. Aqueles que estavam contra Jesus. Mesmo sendo pessoas muito religiosas da religião do povo hebreu, é que no meio do trigo também estaria o joio. E agora, na parábola do trigo e do joio, no meio do campo do cristianismo estariam os filhos de Deus e estariam também os filhos do mal. Portanto, assim como esteve Abel, filho de Deus, e Caim, filho do maligno na terra, e Caim matou seu irmão Abel, e encontramos que esteve também o trigo e o joio no campo do cristianismo, no meio da religião cristã. E no meio, vejam vocês, do meio da religião lá, no tempo de Adão e Eva, e Caim e Abel, ali estava o filho do maligno, Caim, e o filho de Deus, que veio por meio de Adão, Abel. E vejam, no meio de todo assunto religioso estava o filho do maligno, o joio, e o filho de Deus, o trigo, um grão de trigo, Abel. E agora, quem era joio matou quem era trigo. Também quando veio Jesus, ele disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Identificando-se Cristo como grão de trigo. Mas Judas Iscariote era joio, era filho do maligno, era o filho de perdição, como diz a Escritura. Depois, para o tempo final, o filho de perdição será o anticristo, o homem de pecado que será a cabeça ou líder de todos os que estão identificados com o joio, na parábola do trigo e do joio, com todos que estão identificados como filhos do maligno, como o joio, que estará no campo do cristianismo, mas que não será trigo, mas que serão joio. Veja o que diz no livro dos selos, na página 236. E toda essa mensagem, em toda essa parte eu quis ler toda de uma vez assim para que vejam todo esse quadro aí. O que é o paralelo deste tempo com o tempo de Jesus ou o tempo de Jesus com este tempo. Vejam, página 236 do livro dos selos diz, agora... Quando você nasce na família, então é um filho e uma parte do seu pai. Quando entrou o pecado, encontramos que o homem ali cruzou o abismo, e o sangue dos touros e bodes cobriu o pecado, mas não podia redimir. Mas até que chegasse o cloro verdadeiro que fechou a brecha e tomou a mancha do pecado, e a tirou completamente e a devolveu ao seu pervertidor, seu perversor original, o diabo. À esquerda ele escreve, Cristo devolveu o pecado ao diabo. Chegou a Satanás. E ele agora espera seu tempo de ser aniquilado eternamente. Agora, isso ali mostra o que nós cremos. Cremos que Satanás será completamente acabado e absolutamente aniquilado. E ele escreve aí, depois de aniquilado, 3 frases, ou seja, vou dizer lento para que possa anotar, e escreva coladinho em cima, para que caibam essas 3 linhas. Ele começa a escrever nesse pedaço aí, depois de absolutamente aniquilado aí mesmo, coladinho em cima aí, ele escreve, todos os pecados dos redimidos, e na outra linha embaixo, estarão em Satanás, e será a ele, e a outra linha embaixo, veem que são 3, e será o homem do pecado ao se encarnar no anticristo. E no anticristo ele escreve à direita aí, embaixinho, para o lado, tomando da outra página porque não cabe aí. Volto a repeti-lo. Você escreve como couber aí, mas para que saiba como ele escreveu ali. Volto a ler. Todos os pecados dos redimidos estarão em Satanás, e será o homem de pecado ao se encarnar no anticristo. Por que é o homem do pecado? Porque nele estarão todos os pecados. Recordem que ao estar a quinta dimensão aberta e o diabo encarnado nesse homem, todo o pecado, a maldade, tudo estará nele. Ou seja, que por isso é que viria o juízo divino sobre a raça humana, porque o pecado estará em toda a sua plenitude nesse homem e em toda a sua semente. Mas por outro lado estará todo o poder de Deus em um homem e
e em toda a semente, em toda a sua semente. Ou seja, o Espírito Santo encarnado em um homem e em toda a sua semente, e por outro lado, o Espírito do diabo encarnado em um homem e toda a sua semente. Aí são as duas sementes. Ou seja, tudo em sua máxima expressão, pecado e maldade em sua máxima expressão, mas o poder divino, o amor divino e tudo de Deus manifestado em carne humana, nesse instrumento e em todos os escolhidos, toda a semente. Agora continua dizendo mais adiante nessa mesma mensagem, mas o joio são somente crentes intelectuais. São crentes professantes que não podem ser redimidos. Porque para ser redimidos, tem que vir de Deus e tem que ter seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Por isso, alguns que vejam como Judas tinha um ministério, lhe foi tirado esse ministério. E depois, vejam, era que levava a cabo, estava levando a cabo toda essa revolução ali. As escondidas era que estava realizando toda essa revolução ali para prender Jesus, ou seja, para que fossem prender Jesus, entregar a palavra encarnada. E, como tinha aparentemente essa posição, pois muitos o seguiam. E seguramente ele usava a palavra, a mensagem de Moisés, e tinha conhecimento das Escrituras, mas vejam vocês, não era já parte do ministério, mas o melhor era um parasita, vivendo da pequena igreja que ele estava vivendo e reunindo para ir contra Jesus. Agora, tudo isso se vê também neste tempo final. Agora continua dizendo, mas os joios são aqueles que não têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, e são enganados, e se maravilharão vendo a besta que era e não é. Se maravilharão dessa besta que tem 7 cabeças. Desculpem. Se maravilharão dessa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E sobre a qual vem uma mulher sentada, uma religião. A religião desse reino no tempo final, no tempo da etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, que é a mesma religião que veio nesse reino dos gentios desde o tempo de Nabucodonosor. E a mesma religião que Caim tinha, e que tinha Nimrod em seu reino lá, que foi estabelecido em Babel. Assim que, vejam vocês, o trigo e o joio, ambos são religiosos, mas um tem a verdadeira revelação do Deus verdadeiro e outro que tem é uma religião na qual adora o príncipe das trevas, a Satanás. O que tem é religião satânica, mesmo que não pensem que o tem, mesmo que não pensam que o que tem é a religião satânica, mas que pensam que o que tem é a religião verdadeira e que estão servindo o mesmo Deus. Isso é assim porque o diabo os tem enganados. Veja o que diz no livro das eras, na página, vamos ver nessa versão, livro das eras editado, que é na era de Filadélfia, onde nos fala de tudo isso, onde ele diz, para não ler, já lemos, mas vejam, isso é a página 349 para 350, neste é 354, diz à medida que esse à medida que este aperto aumenta e aumentará, ele escreve o aperto à direita, será mais difícil resistir, porque ao resistir a pessoa perde seus privilégios. Então muitos serão tentados a ir com a corrente, porque eles crerão que é de mais benefício servir a Deus publicamente
estrutura dessa organização do que não servir a Deus de nenhuma maneira publicamente. Mas eles erram, estão no erro. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás. Mesmo que você queira chamá-lo de Jeová, mas os escolhidos não serão enganados. Aí ele escreve em cima, ao crer na mentira do diabo, a pessoa serve a ele, ou seja, a quem? Ao diabo. Agora, vejam, vamos ler esse parágrafo. Continua dizendo, além do mais escolhidos, não somente serão guardados, mas à medida de que este movimento se torna a imagem edificada da bênção, os santos já serão tomados, já terão sido tomados no rapto. E este pequeno movimento agradável e atraente que começou em companheirismo em Éfeso, se tornará o monstro de Satanás que corrompe e engana o mundo inteiro, porque o sistema eclesiástico, a união da Igreja Católica Romana e dos protestantes controlarão toda a riqueza do sistema mundial. E forçarão todos os habitantes da terra em sua armadilha religiosa, ou os matarão por meio de negar-lhes o privilégio de vender ou comprar pelo qual ganhariam sua vida. Isto será realizado muito simplesmente, porque às filhas da prostituta falta muito pouco para voltar completamente à sua mãe. Entretanto, Roma adquiriu quase todas as reservas de ouro. Os judeus têm todos os bônus e todos o papel. No tempo oportuno, a prostituta destruirá o sistema monetário do sistema presente, por meio de mandar chamar todo o papel e de mandar ouro. Sem ouro, o sistema cai. Os judeus estarão presos e entrarão na aliança, e a igreja prostituta assumirá o comando do mundo inteiro. Agora vejam que isso já é na parte final desse quarto império, do reino dos gentios. Aqui neste outro livro dos selos, aí ele escreve também à esquerda, e embaixo onde começamos a ler aperto. Agora vejam vocês como aqui onde nos falou, diz assim que vejam vocês, eu estou voltando à mensagem que estamos lendo do nosso irmão William, a grande prostituta sentada sobre muitas águas, assim que vejam vocês, o trigo e o joio, ambos são religiosos, mas um tem a verdadeira revelação do Deus verdadeiro, e o outro que tem é uma religião na qual adora o príncipe das trevas, a Satanás. O que tem é religião satânica, mesmo que não pensam que o que tem é religião satânica, mas que pensam que o que tem é a religião verdadeira, e que estão servindo o próprio Deus. Isso é assim porque o diabo os tem enganados. O diabo tem enganado os seus próprios filhos, mas Deus tem com a verdade a todos os filhos e filhas de Deus, que são os que neste tempo final estão sendo preparados para serem transformados e serem raptados. Vimos vimos aí as duas sementes, porque é neste tempo final onde seria realizado essa separação, essa segregação entre essas duas sementes, entre o trigo e o joio. As duas sementes. Nos colocamos em pé e deixamos assim, neste tema, as duas sementes. O nosso apreciado irmão e amigo doutor William Souto Santiago.